Existem muitas palavras em inglês que são substantivos e também são verbos. Isso é muito comum na língua inglesa. Mas hoje eu quero te mostrar algumas palavras que são bem comuns, são muito conhecidas e também são verbos, mas muita gente não sabe disso e não usa como verbo, só usa como substantivo. Talvez você também não saiba que essas palavras são verbos. Vamos começar. A nossa primeira palavra é water, ou então water, no inglês americano water, que significa água, mas que também é um verbo e significa regar as plantas, significa salivar, lacrimejar e também dar água aos animais. Por exemplo, I water my plants once a week. I water my plants once a week. Eu rego as minhas plantas uma vez por semana. Um outro exemplo. Her eyes watered when she saw him. Her eyes watered when she saw him. Os olhos dela lacrimejaram, né, encheram de água quando ela o viu. A nossa segunda palavra, muito comum, muito conhecida, que também é verbo, é a palavra book. Book. Book significa livro, mas como verbo significa reservar, contratar. Então, reservar uma mesa num restaurante, reservar uma passagem aérea, um quarto num hotel, um serviço, enfim. He booked a table for two at the new restaurant. He booked a table for two at the new restaurant. Ele reservou uma mesa para dois, né, para duas pessoas, no novo restaurante. Lembrando que book tem um O curto, então a gente fala book. Não é porque tem dois Os na grafia que o som é longo. Não tem nada a ver. Então, book, book, como palavra e como verbo. A terceira palavra que eu trago aqui é a palavra coin, coin, que significa moeda, coin, mas também é um verbo que significa criar, inventar uma palavra, inventar um termo. Então vamos falar de um termo bem popular agora. Ó, Henry David Thoreau coined the term brain rot in 1854. Henry David Thoreau criou o termo cérebro podre ou podridão cerebral em 1854. E no ano passado, em 2024, esse termo, brain rot, foi a palavra do ano, foi eleita a palavra do ano pela Oxford University Press. Lembrando que a gente fala Oxford, a gente não fala Oxford, Oxford. A gente fala Oxford ou então Oxford, Oxford, no inglês americano. Name é uma das primeiras palavras que a gente aprende ao estudar inglês, porque a gente aprende a frase What's a name? What's a name? Como verbo, name significa dar nome a alguém, dar nome a alguma coisa. Por exemplo, she named a daughter Sarah. She named a daughter Sarah. Ela deu o nome de Sarah à filha dela. Text significa texto, texto, né, que a gente lê, que a gente escreve, mas como verbo significa enviar uma mensagem de texto, né, uma mensagem de texto por telefone, uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, mensagem WhatsApp. I'll text you when I get to the hotel. I'll text you when I get to the hotel. Eu vou te enviar uma mensagem de texto quando eu chegar no hotel. Vale lembrar aqui que a gente fala I'll text you. I'll text you when I get to the hotel. Então, eu não falo I'll text you, a menos que eu precise enfatizar, que eu queira enfatizar. Do contrário, I'll text you. E um outro comentário de pronúncia também é que a gente fala hotel, hotel. A gente não fala hotel e não fala hotel. A gente fala hotel, hotel. Então, a sílaba tônica está lá no final, tel, ok? A nossa próxima palavra é email, email. Email significa e-mail
e também é um verbo enviar uma mensagem por e-mail. Então, se eu quero dizer, me envia o contrato por e-mail, eu vou falar email me the contract. Email me the contract. Face significa rosto. Essa é a tradução mais comum da palavra face. Mas ela também é um verbo que significa encarar, enfrentar, lidar com um problema, uma situação complicada, ou até mesmo aceitar um fato, né? Aceitar uma situação e lidar com essa situação. She faced many problems when she moved home. She faced many problems when she moved home. Ela enfrentou muitos problemas quando ela mudou de casa ou quando ela foi morar em outra casa. Light é luz, mas também significa acender. Então é o verbo acender, mas acender no sentido de acender algo que vai queimar, como por exemplo acender um cigarro, acender uma fogueira, acender um fogão, fogos de artifício. É nesse sentido. Então, we have to be really careful when lighting fireworks. We have to be really careful when lighting fireworks. E significa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ser cuidadoso quando a gente acende, né? Quando a gente solta fogos de artifício. Wave significa onda. Então, onda do mar, onda de ventos, né? Onda de protestos, onda de cabelo, então um cabelo ondulado. E como verbo significa acenar ou até mesmo dar tchau, né? Porque é a mesma coisa, é um aceno. Então, por exemplo, I waved to him, but he didn't see me. Eu acenei para ele, mas ele não me viu. I waved to him. Trip é viagem, mas trip também é um verbo que não tem nada a ver com viagem, que é o verbo tropeçar. He tripped, fell down and broke his arm. He tripped, fell down and broke his arm. Ele tropeçou, caiu e quebrou o braço. Coitado. Então, he tripped. He tripped. Tie é gravata, né? Gravata que normalmente homem usa, mas também é o verbo amarrar. He tied the hands behind the back. He tied the hands behind the back. Ele amarrou as mãos dela atrás das costas. Chair é cadeira, mas também significa ser responsável por uma reunião, presidir uma reunião. Então, she will chair a meeting for the first time. She will chair a meeting for the first time. Ela vai presidir, ela vai liderar uma reunião pela primeira vez. Google é uma palavra bem comum, todo mundo usa toda hora, todo dia, porque é o nome de uma empresa, a empresa Google, mas também é um verbo que significa pesquisar alguma coisa na internet usando o Google, que é uma search engine. Então, eu quero falar, pesquisa o nome dele aí na internet. Google his name. Google his name. Existem muitos outros substantivos que também são verbos, então sempre vale a pena conferir. Confere aí num bom dicionário, porque você aumenta o seu vocabulário já com palavras que você já tem. Eu espero que você tenha aprendido alguns verbos aqui, talvez alguns você conheça, acredito que outros não. Deixa um comentário aqui para mim, fala que verbos foram novos para você, que verbos foram uma surpresa. Eu quero agradecer muito por você estar aqui, quero agradecer por você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E é isso, até o próximo vídeo, um beijo para você, bye!